Olá, meus amados, tudo bom com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero aqui deixar uma mensagem para nós cristãos e para toda a sociedade que concorda com a palavra, ou até mesmo você que discorda, que não crê, que não tem nenhuma crença. Veja bem, eu quero trazer um texto aqui das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Levítico, terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim as Escrituras. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família. Eu eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Queridos, aqui é um texto que Deus estabelece ao líder do povo, Moisés, o líder dos hebreus, para que ele trouxesse um padrão de vida, um estilo de vida, um modelo de vida para o povo dele, para a sua nação. Dentro disso vemos aqui a palavra um Deus chamado Moloque. Quem era o Deus Moloque? Sabemos que era um Deus pagão, reverenciado, adorado, cultuado por duas nações principais. Entre muitas outras se destacam os amonitas e os edomitas. O povo de Edom e o povo de Amon cultuavam, reverenciavam esse Deus chamado Moloque, ou Milcom, ou até mesmo alguns chamam de Malcom também. Outra coisa que nós devemos aqui destacar nesse texto, que Deus ele proíbe a nação de cultuar e apresentar os seus filhos a esse Deus, levando eles em sacrifício. E não somente eles, Israel tinha também o dever moral, o dever cívico de não deixar que o povo estrangeiro que morava com eles também levar os seus filhos ao sacrifício, porque isso era visto diante de Deus como abominável diante dos olhos do Criador. Quando nós observamos também, não somente era proibido, como também haveria um castigo. A pessoa que oferecesse o seu filho em sacrifício seria apedrejada, como um ato de exemplo e punição para que outras pessoas também não fizessem. Dentro disso, queridos, se aquele que fechasse os olhos, ou seja, vesse aquilo acontecer e não tivesse nenhuma atitude, esse também receberia o justo castigo, inclusive o castigo divino, o castigo de Deus. Muitas pessoas, cristãos, estão fechando os olhos. Estão fechando os olhos para pautas que se contrapõem contra as Escrituras. Pautas essas que batem de frente com o cristianismo, confrontam as Escrituras. E sabemos que muitos assuntos bíblicos perpassam, queridos, gerações e gerações, e por sua vez não caducaram, e esse é um ponto deles, que não devemos permitir que crianças sejam exploradas, assassinadas dentro do ventre ou fora dele. E o que tem a ver o texto de Moloque, uma prática pagã, com essa situação? Muitos vão dizer que Moloque, e isso a história apresenta, que Moloque era um ícone híbrido, ou seja, ele tinha tanto parte humana como parte animal, sendo uma cabeça de um boi e o corpo de um homem, sendo o seu corpo oco. Alguns chegam até a dizer que ele tinha 7 compartimentos, e nesses compartimentos desse era colocado um elemento sacrificial. Por exemplo, eles chegam a dizer que no primeiro compartimento era colocada a farinha,
E por sua vez, no outro compartimento era colocado uma ovelha, no outro um cabrito, no outro era colocado ali um cordeiro, no outro era colocado um boi, no outro era colocado ali uma criança. Então chega esses pontos e que muitas das vezes nos apresenta essa situação e nós fechamos os olhos para assuntos como aborto, legalização ou descriminalização de drogas. E isso nos chama a atenção, queridos. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os assuntos que estão aí na sociedade, porque nós somos cristãos e cidadãos. E dentro desse ponto, desse contexto, Malcolm, Moloque, um deus abominável, que inclusive Israel chegou até a se envolver com esses rituais, e disso ficou mal diante dos olhos de Deus. Josias, inclusive, quando ele assume o reino de Judá, ele extermina, ele elimina essa ação, destruindo ali o altar em que as crianças eram oferecidas àquele Deus chamado Moloque. Josias teve essa coragem, essa atitude em temor e amor a Deus. Existem muitos altares que precisam ser derrubados. E hoje, nós vemos pensamentos absurdos. E dentro desse ponto, nós observamos que pessoas que pregam o progressismo, a palavra é tão bonita, progresso, progressista, né? Vai ser algo que vai se desenvolver. E quando você vai olhar a pauta dessas pessoas, é justamente voltada para isso, o assassinato de crianças, para um estado largo, grande. E quando olhamos para as Escrituras, observamos que isso vai de encontro à palavra de Deus. E tudo aquilo que confronta nossos valores e princípios cristãos é de se provocar aos nossos olhos, como provocava nos olhos de Deus, como algo abominável, queridos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos observar, dentro de todo esse contexto, Israel, alguns não gostavam dessa decisão. Outros obedeciam, outros iam embora, outros vinham, porque queriam seguir o Deus do povo dos hebreus, o povo de Israel. Todavia, olhando para o século presente, há uma prática realizada aproximadamente há quase 3.000 anos. Observamos que no século 21 ainda há pessoas que adoram a Malcolm. Sim, quando você vê pessoas dizendo meu corpo, minhas regras, essa pessoa está dizendo que você não tem o direito de dizer o que ela deve ou não fazer com o seu corpo, que o Estado não pode dizer algo sobre o seu corpo, ou então é proibido proibir, como também pregam algumas mulheres e alguns movimentos taxados como movimentos sociais, quando na verdade o que querem é legalizar o assassínio de bebês no ventre de suas mães. Isso mesmo que você ouviu. Quando nós vemos esses pensamentos, é proibido proibir, meu corpo, minhas regras, agora nós vemos outra palavra, aborto legal. Ou seja, até mesmo as casas legislativas, agora, o jurídico, pessoas que estão inseridos em repartições públicas, querem traçar projetos de lei que descriminalizam o aborto para que a mãe assassine seu bebê. Isso mesmo que você está ouvindo. Querem descriminalizar isso. Você está criando coisas. Isso é coisa da sua cabeça, é coisa de cristão, isso é coisa de evangélico, isso é coisa de, isso é reacionário esse seu pensamento, isso aí é coisa de crente fanático, querido. Você imagina que você é um ser, e dentro não só desse imaginar, você é um ser.
E dentro de tudo isso que nós estamos falando, há esse plano diabólico, e isso é como se fosse a Moloque. Moloque hoje não está de bronze. Moloque hoje não é um boi com sua cabeça. Moloque hoje não é um corpo humano do formato humano, bronze e oco, em que é ateado fogo e colocados as crianças ali em prol de um objetivo, como acreditavam. Olha aí, eles acreditavam que fazendo isso eles iriam ser férteis, prósperos, e eles e suas gerações futuras. Mas hoje, queridos, existe Moloque hoje em dia? O que você acha? Você acha que existe Moloque ainda nos dias atuais? Existe Moloque? Ou não existe mais? Ou isso é coisa de igreja, isso é coisa de crente, isso é coisa reacionária, isso é coisa de fundamentalista? O que você acha? Existe. Mas hoje ele está travestido de outros nomes. Hoje Moloque recebeu uma nova roupagem. Moloque hoje é o aborto legal. Moloque hoje é a exploração sexual e exposição sexual das crianças. Moloque hoje é o tráfico de crianças. Esse é o Moloque dos nossos dias. E como cristão, como igreja, devemos sim, amados, ser e se contrapor a esses pontos que é contrário à vida, que é contrário aos valores. Lembra-se que Cristo tentaram assassinar Jesus quando criança? Lembre-se que esse sempre foi o plano diabólico de destruir a família, de destruir a criança no seu ventre. E isso sim é um culto a Moloque. Você é a favor do culto a Moloque? Se você é cristão e corrobora com planos de partidos, de políticos que abraçam essas ideias, você está indo contra a palavra de Deus, você está indo contra a vontade divina e está agindo como alguém que idolatra, venera, adora, busca a Moloque. Moloque hoje não está de bronze, e nem numa cabeça de boi, que nos causa até pavor, mas Moloque hoje ele tem uma nova roupagem. Como eu falei, Moloque é o pró-aborto. Moloque é a exploração sexual. Moloque é a exposição sexual das crianças. Moloque é o tráfico de crianças, e entre outras coisas que querem pautar para destruir a família brasileira. Como cristão, irei sempre me contrapor a essas pautas, que essas sim são reacionárias. Confira agora esse vídeo da ministra, ex-ministra Damares, que foi eleita para o Senado do Distrito Federal, falando um pouco do que acontece com as crianças. Confira até o fim. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual.
E eu estou falando com a minha igreja. E eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora. Mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Agradeço sua atenção. Deus em Cristo abençoe abundantemente sua vida, a sua família. Fica com Deus, meu querido, e sempre guarde esta palavra. É melhor agradar a Deus do que aos homens.